Pente fino em 2025, como que está esse danadinho do pente fino? Eu não sei se vocês acompanham, pessoal, mas um monte de matéria, até muita matéria sensacionalista, né, que traz aí um monte de informação de inverdade para muita gente. Então você tem a CNN falando que o INSS vai revisar mais de 800 mil aposentadorias por invalidez, tem aí outras informações, né, em 2025, o pessoal da Infomoney também informando. Muitas das matérias que eu li são muitas matérias sensacionalistas que traz terrorismo, e aí a gente tem que vir aqui para avaliar e explicar, tá? Então volta aqui para a gente entender. Então a sistemática do pente fino, pessoal, sempre houve, sempre vai ter, e o pente fino nas aposentadorias por incapacidade permanente é para verificar se a pessoa recuperou ou não recuperou a capacidade de trabalho, tá? Isso sempre aconteceu. Então eles utilizam essas matérias simplesmente para, como se diz, para ganhar leitura e tudo mais. Mas é tranquilo, tá? Então se você está incapacitado, atualize a sua documentação médica. Se você for convocado, daqui a pouco a gente vai informar aqui quem é que está isento do pente fino também, tá? Mas se você for convocado, atualize sua documentação médica para provar sua incapacidade. Se recuperou sua capacidade de trabalho, infelizmente o INSS vai cessar. A gente sabe que muitas vezes as perícias não são tão justas, às vezes o perito está fazendo 40, 50, 60 perícias num dia, né? A pessoa está exausta, está fazendo de qualquer jeito, infelizmente isso acontece em algumas situações, né? E acaba indeferindo aí benefícios, cessando benefícios de pessoas que estão incapacitadas. Nessa situação, se é a sua situação, entre em contato aí com o profissional, do advogado, advogada do direito previdenciário, que eles vão estar te ajudando também nessa situação para restabelecer o seu benefício, tá? Então o pente fino sempre existiu, não é para ninguém ficar desesperado referente a isso. Se for convocado, basta aí entrar em contato aí com o advogado, uma advogada, para ele te orientar direitinho. Mas é atualizar a documentação médica e comparecer na perícia, né? Independente disso, tem que comparecer na perícia, não tem como. Se você não comparecer na perícia, você vai ter o seu benefício aí suspenso, aí acaba ficando pior, perfeito? Mas quem é que está isento, né, desse pente fino? Então, aposentado por invalidez e o pensionista inválido, porque tem essa situação também de pessoas que são pensionistas inválidas, né, estão isentos do exame médico para avaliação das condições que deram início ao pagamento da concessão e manutenção do benefício. Veja que eu negritei aqui, né, isentos do exame médico, que é da perícia médica. Talvez eles podem te convocar para uma outra situação. Então, quem está isento de perícia é o pessoal que, após completar 55 anos ou mais de idade, e quando decorrido 15 anos da data da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a precedeu, né? Está lá no artigo 101, parágrafo 1º, inciso 1, da Lei 8.203 de 91. Então, essa que é a primeira situação que está isento. Você está recebendo aí, você tem idade igual ou superior a 55 anos, é aposentado por invalidez, já está recebendo isso há mais de 15 anos, por mais que seja oriunda de um auxílio-doença, fique tranquilo que você está isento de perícia médica, tá? Segunda situação é quando completa 60 anos de idade, né? Está lá no artigo 101, parágrafo 1º, inciso 2 da Lei 8.203 de 91. Então, quando completar 60 anos de idade e é aposentado por invalidez, já está isento do pente fino, e a pessoa com HIV/AIDS, está lá no mesmo artigo 101, parágrafo 5º da Lei 8.203 de 91. Então, voltando aqui para mim. Então, a gente tem três situações que a pessoa está isenta aí do pente fino, né? O que é o pente fino? Das convocações de análise de perícia. Então, está isento da perícia médica. Todas as três situações, 55 anos de idade ou mais, e aí já está recebendo aposentadoria por invalidez. Lembrando que os benefícios por incapacidade temporária também pode ser convocado. Então, se você está recebendo benefício por incapacidade temporária há 18 anos e você tem 57 anos de idade, você pode ser convocado. Então, é só aposentado por invalidez, tá? Com idade de 55 ou mais, perfeito? Pessoas que são aposentadas por invalidez e têm idade igual ou superior a 60 anos, então nesse caso essas pessoas que são aposentadas e têm idade igual ou superior também está isento do pente fino, né? Isento da perícia médica, e o pessoal que tem HIV ou AIDS também está isento aí de submeter-se às perícias médicas. Então, essas três situações estão totalmente isentas. Se for convocado, interessante, né? Dependendo da época, se sua convocação for muito longa, né, de passar na perícia, dá para você entrar com mandado de segurança, buscar um profissional aí para te ajudar. Se estiver muito perto, talvez não dê tempo, então você vai ter que ir na perícia, e aí se for cessado, precisa de profissional para restabelecer o benefício, tá? Então vai depender aí de cada situação que está fazendo.